Olá, meus queridos alunos. Eu sou o professor Renato Tito e você está no canal 10 em Matemática, o canal que descomplica as complicações. No exercício de hoje, nós vamos ver os riscos que existem por trás do cheque especial, quando você fica devendo dinheiro para o banco. Mais especificamente, o que a gente quer calcular aqui é em quanto tempo leva para a sua dívida dobrar de valor. Tá? Então vamos ao enunciado do exercício. Você acaba de contrair uma dívida no cheque especial, pagando uma taxa de 8% ao mês. Supondo que você não terá como saldar nem mesmo parcialmente essa dívida nos próximos meses, determine em quanto tempo ela dobrará de valor. Observe que o enunciado do exercício ele não dá o valor da sua dívida, porque o tempo que vai ser necessário para a sua dívida dobrar de valor depende da taxa de juros, nesse caso 8%, e não do valor que você contraiu da dívida. Tá? Então vamos primeiro começar revisando a matemática financeira por trás desse exercício. Tá? Nós precisamos determinar qual é a fórmula a partir da qual eu consigo saber o valor da minha dívida em função do tempo, em função do número de meses que eu estou devendo. Tá? Então vamos fazer uma simulação. Se você estivesse devendo, por exemplo, R$ 100 para o banco no cheque especial, um mês depois de estar devendo esses R$ 100 no cheque especial, você vai estar devendo o mesmo valor, 100% dele, porque você não pagou, tá? Então, multiplicado por 100%, mais 8%, que é os juros que o banco vai te cobrar. Tá? Passado um mês, ele vai te cobrar 8% de juros. Então, você vai multiplicar os R$ 100 que você estava devendo inicialmente por 100% mais 8%. Tá? Então, o valor inicial da minha dívida, que era R$ 100, ele vai ser multiplicado por 100% é a mesma coisa que 100 dividido por 100. 100 dividido por 100 é 1. E 8% é igual a 8 dividido por 100. 8 dividido por 100 é 0,08. Tá? Então, um mês após contrair a dívida de R$ 100, o valor atualizado da minha dívida vai ser o valor inicial da minha dívida vezes esse fator, 1,08, que é 1 mais 0,08 dá 1,08. Tá? E o que acontece no segundo mês? A gente vai multiplicar novamente por esse fator, 1,08, que nós vamos estar devendo o 100% do mês anterior e mais os 8%. Então, se a gente estiver falando do segundo mês, esse 1,08 vai ser aplicado duas vezes. Se a gente estivesse falando de 3 meses de dívida, esse 1,08 estaria elevado a 3, porque você estaria aplicando 3 vezes esse fator 1,08. Então, a fórmula que determina o valor da minha dívida, em função de n, vamos chamar de n o número de meses que eu estou devendo, é igual ao valor inicial da minha dívida, vou chamar de D0, vezes esse fator, 1,08 nesse caso, porque é 8%, elevado ao número de meses em que eu estou devendo. Essa é a fórmula que nós vamos usar para resolver esse exercício aqui. Tá? É uma fórmula que vem da matemática financeira, aqui é um juros sobre juros, tá? Um juros composto. Então, vamos voltar ao enunciado. A gente sabe que a fórmula, recordando a fórmula, é o valor da minha dívida depois de n meses é igual ao valor inicial da minha dívida, D0, vezes, nesse caso aqui, um fator de 1,08, que é 100% mais 8% de juros, elevado ao número de meses em que eu estou devendo. Tá? O que eu quero determinar é em quanto tempo o valor da minha dívida vai dobrar. Ou seja, eu quero descobrir em quantos meses, aqui eu vou chamar de N0, que N0 é o número de meses que eu quero descobrir, em que o valor da minha dívida vai dobrar, vai ser o dobro de D0, o dobro da minha dívida inicial. Tá? Substituindo isso aqui na fórmula, então o que a gente quer é uma dívida, saber quando a minha dívida vai ser o dobro da dívida inicial, que é determinado pela fórmula, D0 vezes 1,08 elevado a não mais a n, mas a n0, que é o que eu quero descobrir. Esse n0 justamente
em que instante a minha dívida dobrou de valor. Tá? Toda vez que eu tiver essa constante aqui D0, que é o valor inicial da minha dívida, dos dois lados da equação, eu posso cortar, simplesmente. Tá? Porque seria equivalente a multiplicar os dois lados da equação, por exemplo, por 1 sobre D0. Tá? Eu vou estar multiplicando aqui 1 sobre D0, e sempre que eu fizer uma multiplicação ou uma divisão dos dois lados da equação, eu não estou alterando a equação. Então é por isso que eu posso cortar esse D0 dos dois lados da equação. Eu vou estar cortando D0 com D0. Tá? Então, observa que nós chegamos numa equação que não depende do valor da minha dívida inicial. Ficou do lado esquerdo da equação sobrou 2, e do lado direito da equação sobrou o meu fator, 1,08 elevado a n0, em que n0 é o que eu quero descobrir. Sempre que o que eu quero descobrir está na potência, está lá em cima, eu tenho que tirar ele da potência para poder calcular, saber qual é o valor. Tá? E quando eu quero tirar o n0 daqui da potência e jogar ele para frente, eu aplico o logaritmo dos dois lados da equação, porque o logaritmo tem uma propriedade que vai me permitir tirar esse n0 daqui. Tá? Então, é o que nós vamos fazer agora. Vamos aplicar logaritmo dos dois lados da equação. Ficou logaritmo de 2 igual ao logaritmo de 1,08 elevado a n0. E como eu apliquei logaritmo dos dois lados da equação, eu posso também escolher qual a base desse logaritmo que eu vou aplicar. Então, como eu tenho 2 do lado esquerdo da equação, eu vou escolher um logaritmo de base 2 para aplicar nos dois lados da equação. Bom, por definição, logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. Por quê? A base elevado a alguma coisa tem que ser igual ao logaritmando. Então, 2 elevado a 1 vai ser igual a 2. Então, a gente sabe que esse log de 2 na base 2 é igual a 1. Tá? Então, tudo isso aqui é 1, tende a 1. Então, vai dar 1 igual a... E agora, vamos aplicar a propriedade do logaritmo. Né? Sempre que eu tenho uma potência aqui no logaritmando, eu posso jogar essa potência para frente do logaritmo, multiplicando o logaritmo. Justamente por isso que nós aplicamos o logaritmo dos dois lados. Então, o lado direito da minha equação vai ficar n0 vezes o log de 1,08 na base 2. Tá? Queremos descobrir o valor de n0. Então, vamos isolar n0. Do lado esquerdo da equação a gente tem 1, e esse log de 1,08 na base 2 a gente passa dividindo, passa para o outro lado dividindo. Está multiplicando n0, a gente passa para o outro lado dividindo. Então o valor de n0 é igual a 1 dividido por log de 1,08 na base 2. Resolvendo isso aqui, o log de 1,08 na base 2 é igual a aproximadamente 0,111. E 1 dividido por 0,111, se fizermos a conta na calculadora, por exemplo, ou manualmente, a gente vai descobrir que n0 é igual a 9 meses. Tá? Isso significa que, independente do valor que você contraiu de dívida no cheque especial, a cada 9 meses o valor da sua dívida vai estar dobrando de valor. E é dobrando em relação ao saldo do mês anterior, né? do período anterior. Por isso que ela cresce muito rapidamente. Então, você fala, 9 meses não parece que é tanto assim. Então, eu fiz uma simulação. Tá? Vamos ver, se você tivesse contraído uma dívida de 20 mil reais no cheque especial, que é um valor bastante alto, claro, depois de 9 meses, essa dívida dobra de valor, né, como nós havíamos falado. Vai passar a ser 40 mil que você vai estar devendo para o banco. Depois de 3 anos devendo para o banco, se você não pagar, você já vai estar devendo 320 mil reais. Daqueles 20 mil reais já virou 320 mil. Depois de 6 anos devendo para o banco, você já vai estar devendo 5 milhões. Depois de 9 anos, você vai estar devendo 81 milhões. E depois de 12 anos, você vai estar devendo para o banco 1 bilhão 310 milhões de reais, se você não tivesse pago aquela dívida de 20 mil reais. Então, observa como isso cresce rapidamente, né? É um juros sobre juros. Então, 9 meses a dívida vai para 40 mil, 18 meses depois
a dívida dobra em relação a 48 mil, vai para 80 mil reais depois de 18 meses. E assim por diante, vai crescendo muito rapidamente. Tá? Bom, é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, pode colocar nos comentários, que eu ajudo a esclarecer. E é isso. Obrigado e até a próxima aula.